Olá, seja muito bem-vindo à nossa Semana Psimama de 0 a 3 anos. Meu nome é Nanda Perim, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar nesse primeiro episódio sobre um assunto que as pessoas me pedem muito, que é limite nos bebês e limite também nas crianças pequenas. O 0 a 3 anos engloba uma idade em que a criança acabou de nascer ou que ela ainda é muito bebê, até a idade que ela é uma bebê mais velha ou uma criança muito pequenininha. Então, hoje, nesse episódio, nós vamos falar então sobre limites nessa fase. Será que a gente faz como para ensinar? Será que a criança precisa de limite nessas fases? O que esperar? O que eu posso pedir? A gente vai falar sobre isso nesse primeiro episódio. Vem comigo. Eu achava que bebê tinha que receber limite desde cedo. Antes de eu começar a estudar isso, eu realmente achava que quanto antes a criança começasse a receber limites, começasse a ouvir nãos, né, mais acostumada ela estaria e mais então educada ela seria e ficaria mais fácil educar ela quando mais velha, porque recebeu o limite desde cedo. Só que quando meu filho nasceu, eu comecei a perceber que essa tentativa de colocar limites num bebê muito pequeno, que não entendia o que eu estava falando, ou em crianças muito pequenas que estavam sempre muito frustradas ou com dificuldade de lidar com aquela frustração, eu comecei a perceber que era como chover no molhado, que não dava muito resultado. E eu comecei a me perguntar, então, o que eu poderia fazer? Como que eu poderia lidar, por exemplo, quando o meu filho agia de um jeito que eu não gostava, ou que eu queria ensinar para ele que não se pode fazer, mas eu sentia que, como ele era muito pequenininho, ele não entendia. Então, eu comecei a buscar como que eu posso fazer, né? E eu fui vendo que, por exemplo, o bebê chora muito, o bebê acorda muito, o bebê que quer muito colo, né? Eu percebi que muitas mães tinham queixas iguais às minhas com relação a essa, entre muitas aspas, aí, falta de limite da criança ou essa constante pedidos da criança, né? E eu comecei a notar que todas nós tínhamos essas queixas em comum e que nós tínhamos também algumas coisas em comum. O puerpério. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler, fiz mentorias, fiz cursos e para entender um pouco mais, entender muito mais sobre o puerpério, sobre esses 2 anos que o puerpério leva e sobre a nossa vida nesses 2 anos, como agir nesses 2, 3 primeiros anos da criança. E eu percebi que tínhamos expectativas extremamente irreais com relação à realidade da criança e que estávamos todas muito sensíveis, né, no sentido muito sozinhas, muito exaustas e muito tristes também. E eu comecei a perceber a relação que esses sentimentos tinham com o puerpério em si. Né? Depois que os nossos filhos nascem, a gente tem aquele pós-parto imediato, né? Também conhecido como resguardo, que é quando a mulher realmente está ainda assim num turbilhão de descobrir o que é a amamentação de hora em hora, de aprender a amamentar, de conseguir uma pega sem que o peito machuque tanto, peito dolorido, a pojadura, que é a descida do leite, que o peito fica muito grande, inchado, né? Que a gente tem febre, que tem muita dor. E aí tá descobrindo também que bebê não dorme a noite toda e como fazer com aquele bebê que não dorme, que quer mamar de hora em hora. E eu comecei a perceber que além das questões da mudança de vida da mulher, da forma do momento dela estar descobrindo esse bebê, dela estar começando a se relacionar com o bebê, eu percebi também que tinha muito a ver com as expectativas, né? As expectativas de que esse bebê dormisse, de que esse bebê mamasse a cada 3 ou 4 horas apenas, a expectativa de que ele chorasse menos, de que precisasse te dar tanta atenção, né? A gente vê uma mãe de recém-nascido, um bebê no colo, o bebê está sempre dormindo, nossa, isso deve ser muito fácil, né? Na minha licença maternidade eu vou ler vários livros, eu vou fazer pós-graduação, eu vou fazer uma carambada de coisa. E no fim das contas, nada disso acaba se encaixando com a realidade
bebê recém-nascido. E isso faz com que as mulheres já sensibilizadas, né, fiquem ainda mais frustradas, ainda mais com a sensação de que devem estar fazendo alguma coisa errada, porque se é para bebê dormir a noite toda e o meu não dorme, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Se é para bebê mamar a cada 3 horas e o meu não mama, o meu leite deve ser fraco. Então, as mulheres, eu comecei a perceber como que essas expectativas, né, causavam muita frustração e, portanto, uma experiência menos legal, menos agradável. Aquele sentimento gostoso ficava sendo momentâneo durante o dia, né? E aí, quando a gente entende que bebê acorda muito mesmo, a gente começa a, dentro da realidade, aprender informações que nos ajudam a melhorar essa realidade. Então, bebê acorda muito mesmo, mas acorda mais ainda se a criança estiver com saudade, se a criança estiver sentindo falta, se a criança estiver passando o dia inteiro no berço, o dia inteiro no carrinho. Eu percebi que nós precisávamos de informações preciosas que podiam transformar essa experiência, como que bebês acordam menos à noite quando ficam bastante no colo durante o dia, que bebês acordam menos para mamar durante a noite quando eles mamam bastante durante o dia e o aporte nutricional deles está bem suprido, né? Eu comecei a perceber que é muito importante ter algumas informações, como saber que bebê chora mais quando se sente em perigo. O bebê chora mais quando ele se sente em perigo e nós constantemente, ao redor de um bebê, damos sinais, né, de que ele pode estar em perigo de acordo com a percepção primitiva dele. Então, por exemplo, deixar o bebê sozinho, fazer silêncio na casa, ou, por exemplo, não dar o mamar quando ele chama, não atender prontamente quando ele grita porque quer dar limite, ou não quer que a criança fique mal acostumada, ou essas coisas bem senso comum, né? E aí acaba que essa criança se sente em perigo. E eu percebi que essas informações preciosas que podiam transformar essa experiência completamente era a forma de interpretar e entender o comportamento dos bebês. Essas informações, elas transformavam a forma de interpretar e a forma de entender por que o bebê está chorando tanto, por que o bebê dorme pouco, por que o bebê mama muito. E a partir do momento que você entende, você consegue agir de forma que você, inclusive, melhora esses aspectos. Porque se você conscientemente começa a lidar com o bebê, você, né, que chora muito porque se sentia em perigo, você consegue fazer, sim, que ele fique mais tranquilo e que ele chore menos, porque você entendeu o que leva àquilo. Você consegue, sim, fazer que o bebê durma muito melhor, se você entender como que quais os processos. Então, eu percebi que essas informações preciosas podiam transformar essa experiência, por transformar a forma de interpretar e entender o comportamento do bebê. Aí aqui, né, é uma coisa engraçada, assim, ser um bebê deve ser duro. Imagine que seu pé está coçando, você chora e sua mãe lhe dá leite. Isso aqui é uma noção engraçada, assim, da gente entender como que as interpretações, como que a forma de enxergar o comportamento da criança, essa conexão com a criança faz toda a diferença, né? E, na verdade, apesar dessa imagem aqui ser uma piada engraçada, é interessante saber que o leite materno, ele tem analgésico, que auxiliaria esse bebê, sim, no pé coçando. Bom, eu tinha muita dificuldade com birra, depois que o meu filho começou com 1 ano e meio, mais ou menos. Ele já se frustrava, ele já se jogava para trás desde muito antes, quando ele era bebê, se alguma coisa chateava, ele se jogava para trás, ele se debatia, ele sacudia os braços gritando, e eu ficava, meu Deus, eu preciso dar limite para esse menino, ele vai crescer me batendo, né? Mas eu tinha decidido que eu não bateria no meu filho, que eu não castigaria ele, e eu fiquei então um pouco perdida, né? Quais eram as minhas alternativas? Até que um dia em especial, meu filho chorou por 2 horas seguidas porque não queria sair do supermercado, quando ele tinha menos de 2 anos.
E foram 2 horas muito difíceis. A gente não conseguia colocar ele no bebê conforto, a gente não conseguia levar ele embora, a gente não conseguia sair do supermercado, estávamos os dois muito cansados, com o bebê recém-nascido, né, com a gente. E foi muito difícil esse dia, e nesse dia eu cheguei à conclusão de que eu precisava de buscar respostas, porque tinha que ser melhor do que aquilo, tinha que ser diferente daquilo. Como que eu educaria, né, o meu filho? Porque se eu não vou bater, se eu não vou castigar, como que eu faço quando ele o menino está levando 2 horas para sair do supermercado, está gritando, está batendo, tacando coisa no chão, sabe? Como que eu vou fazer para ensinar o meu filho, educar, disciplinar o meu filho a não fazer, a não agir dessa maneira, né? Porque daquela forma não podia ficar. E aí, depois daquele dia, eu fui buscar alternativas, decidida a não bater, mas também desejando dar uma educação de qualidade, que fosse boa para o meu filho, para sempre, né? E não só durante aqueles dias. E fui fazer cursos, ler livros, fiz mentorias, atendimentos, para entender o que os grandes nomes da psicologia e neurociências falavam sobre o tema e quais os resultados que os pais e as mães tinham. E o que eu descobri mudou tudo, mudou a minha experiência como mãe, mudou a minha forma de ver o Theo, mudou completamente a forma como a gente recebeu o Gael, que é o meu caçula, e tudo que veio depois disso. E eu comecei a colocar isso em prática, e eu pensei, meu Deus, isso é muito legal. E cada dia que passava, e até hoje, meu Deus, isso é muito legal, isso é muito legal, é uma coisa que me encanta, porque é muito, 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 muito legal, né? E foi tão transformador na minha vida que eu pensei, eu preciso falar isso para todo mundo que tem filho precisa saber disso aqui. Eu ficava explicando para minha mãe, e eu explicava para as minhas tias, e eu falava com os meus primos e meu irmão, e para todo mundo, falei, gente, vocês precisam saber disso, quando vocês forem, vocês esperem com os meninos, faz assim e tal, de tão legal. E quando eu percebi que essas informações e técnicas para os primeiros 3 anos trouxeram transformações na minha vida, e principalmente na minha relação com o Theo, porque fez uma diferença muito grande na minha relação com ele, e na chegada, né, do irmão caçula, ou seja, na relação dele com o irmão dele, né, eu pensei, cara, eu preciso passar isso para todo mundo que tem filho, eu preciso transformar isso aqui num jeito simples, num jeito didático, né, enfim, eu preciso passar isso para o mundo, né? E aí eu lembrando do número enorme de mães que me procurou desesperada, sentindo que nem gostavam, que não foram feitas para ser mãe, como eu já ouvi muitas vezes. E pensei, preciso contar isso para elas, eu preciso dizer que o dia a dia com filhos pequenos pode ser uma experiência super legal. Pode ser super legal, pode ser assim, todos os dias, muito, muito legal. Para isso, saber o que esperar é essencial, e é sobre isso que nós vamos falar agora, né? Que, na verdade, o desenvolvimento infantil, né, de 0 a 3 anos, que é o exemplo que eu estou dando aqui, ele não é uma linha reta como a gente imagina. Ele é em ondas, tá vendo? Vai, volta, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E quando a gente tem a expectativa que seja uma linha reta, quando vem em ondas, para a gente é super estranho, a gente não entende, a gente acha que tem alguma coisa errada, que a gente fez alguma coisa errada, né? Na verdade isso é uma expectativa irreal. Então aqui vai uma informação super valiosa para você. O desenvolvimento infantil, ele não é linear. A criança não, por exemplo, na hora que ela aprende a sentar, ela automaticamente já vai aprender a engatinhar. Sabe? Não é porque ela já está engatinhando que ela necessariamente logo vai aprender a andar, sabe? Não é porque ela está engatinhando que ela vai engatinhar sempre, não é porque ela está andando que ela vai parar de engatinhar. Então, quando você entende isso, e você entende também que cada criança tem um tempo muito, muito, muito dela, né? Então, que se todos os bebês que você conhece estão sentados com 6 meses e o seu com 7 ainda não sentou, não tem pressa, vai chegar. Claro que se você, por exemplo, perceber que seu bebê está com 8, 9 meses, não sentou ainda, né?
7, 8 meses, não sentou ainda, você está preocupado, está com uma pulga atrás da orelha, é claro que é importante que você vá procurar assistência, procure ajuda de um profissional atualizado, de um profissional responsável, né? Tira essa pulga de trás da sua orelha, isso é importante que você faça. Mas é legal que você entenda que o desenvolvimento infantil não é de uma vez, ele não é linear, ele não acontece né, em saltos apenas, ele vai e volta, vai e volta. E isso se refere ao sono infantil, isso se refere ao comportamento da criança, né? Isso se refere a desfraude. É legal você saber, por exemplo, que às vezes a criança vai passar a dormir a noite inteira por 2, 3 semanas e depois o sono dela volta da forma como era antes, e isso não significa que vai ficar da forma como era antes para sempre, né? Como dormir a noite inteira também não foi para sempre. E ao invés de você ter a expectativa que quando essas evoluções aconteçam, você, ao invés de esperar que sejam eternas e que nunca mais a criança volte para o que ela estava antes, você vai sim entender que há chances dela voltar, que se voltar tá tudo bem, não tem problema, faz parte do processo. E mais do que isso ainda, você vai buscar informações, técnicas e formas, né, de saber como lidar com isso para que essa mudança se mantenha ao máximo possível, as mudanças positivas, né? Para que as mudanças negativas, elas não permaneçam por muito tempo. Isso tudo depende bastante da nossa informação, da nossa participação ativa na busca, né, por essas informações, por essas técnicas. E uma técnica super legal que eu tenho para dividir com você, para você usar ainda hoje, que vai te ajudar muito a entender o nosso episódio 2, é você pegar um papel, pegar uma caneta e fazer 2 listas. Você vai fazer uma lista das coisas que acontecem hoje, que mais te incomodam no seu relacionamento com a sua criança. E depois, do outro lado, numa outra coluna, você vai escrever o que você gostaria que acontecesse. O que você gostaria que acontecesse. Quando a gente faz esse exercício do que acontece e o que a gente gostaria que acontecesse, e a gente olha, a gente já vê uma diferença, né, entre o que a criança pode te dar e o que você gostaria que ela te desse. Você vai pegar essas 2 listas e você vai comparar as 2 listas e vai marcar com um X em todos os itens do que você gostaria que não são possíveis para a criança da idade da sua criança. Então você vai fazer 2 listas. Como que a criança faz e como que você gostaria que ela fizesse. Vou te dar um exemplo. Quando o amiguinho pega o brinquedo da mão dela, ela fica com raiva, bate, morde, grita. Tá. Como que você gostaria que ela fizesse? Você gostaria que ela calmamente pedisse o brinquedo de volta? Você gostaria que ela te chamasse, mamãe, o menino pegou o meu brinquedo? Ou você gostaria que ela fosse lá resolver sozinha? Né? Você gostaria que ela resolvesse sozinha como? Com diplomacia? Será que essa criança tem isso para dar? Será que o que ela está dando é tão aquém? Ou será que o que ela está dando é um processo, né? E que vai se transformar um dia dela se defendendo, dela se posicionando, né? Então, você vai fazer essa lista do que acontece em um lado da coluna, como você gostaria que acontecesse do outro lado da coluna, e depois se perguntar se o que você gostaria que acontecesse seria possível para sua criança. E no próximo episódio, eu vou te explicar, depois de você ter feito esse exercício, eu vou te explicar o que esperar, fase a fase. Vou te explicar desses comportamentos que você botou na lista, qual que você realmente poderia esperar da sua criança e qual que não daria para esperar. E depois eu vou te explicar os 4 passos do bebê feliz. Fica aqui um grande beijo para você e até o próximo episódio. Tchau, tchau!